Fala, povo de Deus, segundo dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 2. E agora nós vamos ver alguns detalhes da criação do homem, da criação da mulher e da instrução que Deus deu ao homem. Tá bem? O primeiro homem, não é novidade para ninguém, foi Adão. Adão já recebeu instruções de Deus. Nós sabemos lá que no capítulo 3 ele e a mulher vão quebrar. Então, desde o início, Deus dá instruções para o bem do homem. O homem quebra, se dá mal. O homem obedece, se dá bem, né? Mas aí está um outro problema, porque eu e você queremos ver tudo dessa forma, como bem e mal, enquanto Deus está mais preocupado no que gera vida ou que gera morte. Vem comigo que você vai entender. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Quem começou a construir os céus e a terra? Deus. Quem terminou de concluir os céus e a terra? Deus. Tudo que Deus começa, Ele termina. Lembra lá no Novo Testamento? Ele é fiel para concluir a boa obra que começou nas nossas vidas, até o dia da vinda de Cristo Jesus. Tudo que Deus começa, Ele conclui. Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar. Deus começou uma obra na sua família, Ele vai terminar. Deus te deu um ministério, Ele vai te levar até a conclusão desse ministério. O que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai terminar. Deus começou a te curar de uma doença, Deus vai te levar até o fim. Deus começou a te libertar de um vício, Ele vai te libertar por completo. Eu não sei qual é a obra que Deus começou na sua vida, mas eu sei que Ele vai concluir no nome de Jesus. Versículo 2 e 3, aí já é meio polêmico, né? Mas não vamos dar lugar para polêmica. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. A palavra que descansou é mais do que dormir, é mais do que descansar em si, no sentido que a gente leva, porque o ser humano se cansa, Deus não se cansa. Então, quando a Bíblia diz no original que Deus descansou, é que Deus contemplou aquilo que Ele criou, tá? E abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E daí Deus dá o mandamento para Moisés lá na frente de guardar o sábado, de descansar no sétimo dia, e era morto se não o fizesse. Só que aí Jesus vem lá no Novo Testamento, trazendo uma nova aliança, trazendo novos mandamentos, mudando a forma como acontece. Ele cura no sábado, os discípulos dele comem no sábado, as pessoas não entendem nada. Jesus fala, o sábado foi criado para vocês e não vocês para o sábado. E aí Jesus vem nos ensinando coisas novas. Só que aí em Mateus 11, 28, 29 e 30 ele fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve e é suave. Jesus está falando, está cansado? Vem até mim, eu sou o seu descanso. Ele é o Senhor do sábado, Ele é maior que o sábado. O povo no Antigo Testamento guardava uma lei meramente humana, descansando de trabalhar no sábado. Hoje existem religiões que descansam no sábado, mas nós vamos muito além do que isso. O nosso descanso é o próprio Deus, o nosso descanso é o próprio Cristo. A Bíblia fala que o Antigo Testamento é apenas sombra de algo maior que viria. Tá vendo a minha sombra aqui na parede? É só a sombra. Eu mesmo tô aqui, eu não sou a sombra. O mais importante sou eu, não é a minha sombra. O Antigo Testamento era sombra do que realmente viria. O Antigo Testamento tinha que descansar e dormir no sábado, não podia trabalhar. No Novo Testamento, Cristo é o próprio sábado, Cristo é o seu descanso, Cristo é o seu alívio. Então, nós estamos na graça, nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na nova aliança. Entenda que não se trata de guardar um sábado, um dia qualquer, se trata de descansar em Deus. Até porque o dia do Senhor no Novo Testamento passou a ser o domingo, o dia que ele ressuscitou. Um dia nós falamos mais a fundo disso. Versículo 4. Esta é a história das origens do céu e da terra nos tempos que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhuma árvore, nenhum arbusto, nenhuma planta havia germinado, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Então, já está tudo criado, né? As sementes já foram lançadas, mas ainda não brotou porque não choveu, ainda não tem homem para cultivar. É um processo, a criação de Deus tem um processo, tudo que Deus faz na sua vida tem um processo. Versículo 6, todavia brotava a água da terra e irrigava a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. O homem é feito do quê? Do pó. O homem é como um vaso de barro,
nas mãos do oleiro, como nós sabemos, vemos em Jeremias 18, vimos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, somos um vaso de barro na mão do oleiro. Agora, o que é o barro? Quem me ensinou essa foi a Giovana. O barro é o pó, misturado com a água. O barro é a terra, misturada com a água. Aí juntos os dois fica maleável e Deus forma esse vaso e Deus forma o homem. Quem é a fonte de águas vivas? É o próprio Deus. Jeremias 2, Deus fala: vocês cometeram 2 pecados, construíram para si cisternas rachadas e abandonaram a mim, a fonte de águas vivas. Ele é a fonte de águas vivas. E o pó e a terra é quem? Sou eu e é você. Então, quando une a nossa natureza com a natureza de Deus, nós então somos formados à imagem e semelhança dele. Lembra que falamos no capítulo de ontem? Imagem e semelhança do Senhor. Tá? Então Deus formou o homem do pó, por isso ao pó o homem retorna. Amém? Mas aí ele faz algo especial, ele sopra na narina do homem o fôlego de vida, o espírito. Eu não sou um corpo, você não é um corpo, nós somos um espírito. Amém? Temos uma alma, sentimentos, emoções e vivemos hoje dentro de um corpo, mas eu não sou esse corpinho aqui, esse rostinho bonito. Você não é. Você é um espírito. E entender isso muda a sua vida, porque é isso o que te traz vida, é o espírito. Tanto é que quando o homem morre, o corpo humano morre, o espírito sai. Só que o espírito continua vivendo eternamente no céu ou eternamente no inferno. Então, nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E entender isso muda o nosso consentimento de vida, porque nós entendemos que precisamos cuidar muito do nosso espírito, com práticas espirituais, leitura, oração, jejum, adoração, comunhão com os irmãos, busca pelo Senhor Jesus Cristo. Se trata do nosso espírito. Amém? Por isso que Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus nessa série está te levando a águas mais profundas. Você tem que se tornar alguém mais espiritual. O homem carnal não entende as coisas espirituais. O homem espiritual entende as espirituais e as carnais, porque ele está acima, ele está num nível mais alto, mais profundo. Amém? Se trata muito mais do que um arrepio na pele, se trata muito mais do que uma lágrima que desce, se trata do seu espírito se ligar ao Espírito de Deus. Amém? Isso é muito poderoso. Versículo 8, ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formar. Então Deus colocou o homem bem no jardim, no Éden, né, que Deus tinha feito. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha 2 árvores ali, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E como o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Olha que interessante, tinha 2 árvores principais, a do bem e do mal, a da vida e da morte. Ele só não podia comer a do bem e do mal. Até a da vida e da morte, que na verdade não é da vida e da morte, eu tô falando bobagem, é só a árvore da vida. Até essa ele podia comer. Ele podia comer da árvore da vida. A Bíblia não está falando que ele não podia comer. A Bíblia só fala que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a restrição era muito menor do que o benefício. O benefício que Deus proporcionou para Adão era muito grande. 99% do jardim, Adão, você pode desfrutar. Agora, 1%. Eu só estou te pedindo uma coisa. Dessa aqui você não come. Só não podia uma, e foi a que ele e a mulher comeram. Às vezes a gente deixa um benefício de Deus tão grande para trás para fazer uma coisa que ele pediu para a gente não fazer. Às vezes a gente não consegue renunciar uma coisinha que Deus está pedindo, em troca de muitas que ele já nos ofereceu. Não é nem que ele vai oferecer, é que ele já nos entregou. Deus já te deu uma família, Deus já te deu saúde, Deus já te livrou da morte, Deus já te guardou, Deus já te libertou, Deus já te alcançou, Deus já falou com você, Deus já mudou a sua vida, Deus já guardou o teu casamento, Deus já protegeu teus filhos, Deus já fez tanta coisa na tua vida e você não consegue muitas vezes ser grato por tudo isso, porque você está focado em uma única coisa que ele te pediu para renunciar e você não está conseguindo. Até quando
a gente vai fechar os olhos para tudo que está à nossa volta de bom e focar apenas naquilo que Deus está pedindo para a gente não fazer. E não é nem porque ele é mau, é porque isso é para o nosso próprio bem. Não coma, porque no dia em que comer, você morre. Não coma, porque no dia em que comer, você vai ser lançado fora do jardim do Éden. Não coma, porque no dia que comer, vai acontecer todo tipo de desgraça que a gente vê por aí hoje. Então não é nem que Deus é mau, é porque ele é bom e ele quer te proteger. E aí ele tá falando para você, não faça mais isso, não ande mais com essa pessoa, não fale mais dessa forma. Eu tô te pedindo uma coisa. E é pro seu próprio bem. E muitas vezes você não consegue enxergar isso. E aí o homem come, né? Nós vamos ver lá no capítulo 3, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não come a da vida. Né? Eu já falei disso aqui. Romanos 8:28, as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus. Na verdade, isso se trata de vida e de morte. Nós vamos falar isso lá no capítulo 3, você já ouviu falando disso aqui, mas é incrível como o homem está focado no que é bom e no que é ruim. Mas Deus está focado no que é vida e morte. Deus está acima e além. Lembra do capítulo de ontem? Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte. O versículo 15 diz que Deus colocou o homem ali para cuidar e cultivar do jardim. Nós sabemos que Deus, na viração do dia, descia no jardim do Éden para se encontrar com o homem. O jardim do Éden é um lugar feito por Deus e é um lugar de relacionamento com Deus. Tudo que é feito por Deus é criação dele, é responsabilidade do homem cuidar e cultivar. Tudo que Deus fez na sua vida é sua responsabilidade cuidar e cultivar disso. Então, por exemplo, Deus fez uma obra, te deu uma família. Você estava perdido, estava no mundo, estava morrendo, Deus te deu uma família, te salvou. Quem fez foi Deus, mas a responsabilidade de cuidar da sua família é sua. Deus te deu um ministério, quem fez foi Deus. Deus te deu dons, quem concedeu foi Deus. A responsabilidade de cuidar e desenvolver isso é sua. Tá? Deus te deu uma empresa, Deus te abençoou, te tirou do pó, te pôs para sentar mesmo com príncipes e princesas, como diz 1 Samuel 2. A responsabilidade de cuidar disso é sua, tá? E acima de tudo, ali era um lugar de relacionamento. E a responsabilidade de cuidar e cultivar, ou seja, fazer crescer um lugar de relacionamento com Deus é minha e é sua. Ou seja, vida de oração. Busca a Deus, intimidade. Você precisa cultivar o seu lugar secreto, o seu jardim do Éden, o seu lugar de encontro com Deus. Tem gente que está vendo esse vídeo e já não ora mais, já não lê mais, já não busca mais, já não vai mais na igreja. O seu jardim do Éden está morrendo. Você nem está percebendo, mas você está olhando para o lado, a grama já está morta. Está seca, parece palha. Se cair um fósforo, pega fogo em tudo. A árvore está caindo aos pedaços. Parece que é outono, não tem nenhuma folha nas árvores, mas não é que está morta mesmo. Não cultiva, não cuida. E aí? Olha para o lado com olhos espirituais, como é que está o seu jardim? Está cultivado ou está podre? Como é que está a sua vida? Muitas vezes Deus nos olha como um jardim, nos olha como uma árvore. E eles serão o meu jardim particular, fala de nós. E Jesus falou, aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Não está falando de árvore, está falando de ser humano. Deus olha o ser humano muitas vezes como um jardim, como uma árvore. Como é que está a sua vida? Está florescendo ou está morta? Quem floresce e dá fruto é podado para crescer mais. Quem não floresce e não dá fruto é cortado e lançado fora. Adão foi cortado e lançado fora. Por quê? Fez o que não devia. E você? Vai ser cortado e lançado fora? Ou vai dar fruto? Vai regar o jardim que você tá? E vai colocar um sorrisão no rosto de Deus. Continuando. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O próprio Deus está falando que não é bom que o homem esteja só. Versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Olha aí, que lindo, né? Quem criou foi Deus, mas quem nomeou foi o homem. Deus quer colocar o homem na engrenagem da sua obra. Deus pode fazer tudo sozinho, mas ele quer contar com o homem. Adão, fui eu que criei, mas quem vai dar nome é você. Eu estou fazendo, mas eu quero que você faça também. Eu posso fazer tudo, mas eu te dou responsabilidade. Aleluia. Que Deus é esse que pode fazer tudo, mas ainda assim te dá responsabilidade? E você que não pode fazer tudo, quer fazer tudo sozinho. Deus que pode fazer tudo,
quer contar com o homem, quer contar com seus anjos. Aí eu e você, que não podemos fazer tudo, queremos fazer tudo sozinho. Aí tá cansado, tá sobrecarregado, tá nervoso, tá sem fé, tá morrendo, tá desanimado, tá triste. Por quê? Porque quer levar tudo nas costas. E o próprio Deus, que não se cansa, não se fadiga, nada é difícil para ele, ele conta com os outros. Então aprenda com o exemplo de Deus e conte com as outras pessoas. E entenda que Deus conta com você para uma grande obra, tá bom? Deus está te chamando, Adão, para fazer alguma coisa. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, o homem e a mulher se tornam um só, uma só carne. Amém? Você que é casado, você é um só com a sua mulher, tá? Mas como é que Deus criou a mulher? Fez o homem cair num profundo sono, tirou a costela e formou dali a mulher. É interessante que até cientificamente hoje o homem tem uma costela a menos que a mulher. Você pode pesquisar aí no Google, não vou saber o número agora, 22, 21, negócio assim, posso estar certo, posso estar completamente errado, mas o fato é, o homem possui uma costela a menos que a mulher. Cientificamente, biologicamente, comprovando aqui que uma costela foi tirada do homem. Porque uma costela é osso, osso é estrutura. A mulher é a estrutura do homem. A mulher é a estrutura de uma casa. A mulher é muito importante. A mulher está atrás do homem? Não, foi tirada da costela, está do lado. São pessoas que andam lado a lado num grande propósito, né? Havia uma frase famosa que por trás de todo grande homem havia uma grande mulher. Não, ao lado de todo grande homem uma grande mulher, ao lado de uma grande mulher há um grande homem. São pessoas que andam lado a lado, um não é mais importante que o outro, mas estão juntos nessa, como um só, lado a lado. Mas a questão aqui é o seguinte, teve dois processos para a mulher ser formada para o homem, porque o homem estava só e isso não era bom. Deus queria abençoar o homem, por isso fez a mulher. E qual foi o processo para isso? 2, profundo sono, tirar a costela, descanso e renúncia, descansar e tirar algo de si. Tá? Então, existem bênçãos e milagres de Deus para chegar na sua vida, existem coisas boas para chegar na sua vida, existem coisas que vão complementar a sua vida que Deus vai te dar, mas para isso você precisa aprender a descansar e você precisa aprender a abrir mão de algo. Será que ficou uma cicatriz? Não sei, ele é o médico dos médicos? Talvez não, mas o fato é, teve que tirar algo, teve que fechar, teve que cicatrizar, talvez deixou uma marca. Tem coisas que vão te deixar marca, tem coisas que vão te deixar cicatriz, tem coisas que você vai ter que abrir mão, Adão. Tem momentos que você vai ter que aprender a descansar, não é na força do seu braço. Mas enquanto você descansa, enquanto você abre mão, enquanto você deixa Deus te abrir, mas te fechar, te ferir, mas te curar, Ele está fazendo algo poderoso na sua vida que vai transformar toda a sua história. Amém? Então a mulher ali foi bênção de Deus para a vida de Adão. Quer receber bênção de Deus? Renuncie às coisas que já não são mais para você. E descanse em Deus. Interessante que a gente começou falando de descanso, termina falando de descanso. Foi planejado isso? Quem me conhece sabe que não. Gênesis 2, Deus está falando, aprenda a descansar em mim. Porque eu sou o Criador de todas as coisas, estou no controle de tudo. Vou eu concluir a obra que comecei na sua vida. Conto com você, mas também sou eu que te ajudo a fazer isso. Qual é o seu papel? Descansar em Deus, cultivar o seu jardim e dar frutos para o Senhor. Amém? Esse é o capítulo 2, te espero aqui amanhã no capítulo 3. Que Deus te abençoe.